E aí, pessoal, a derrota para o Cruzeiro e os erros de Roger foram muitos. Nós vamos falar sobre todos eles. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com um recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Portanto, entre agora na descrição do vídeo e fale com o pessoal da Mais Ágil e tenha, claro, toda a solução para o FGTS que está lá parado. Mais Ágil é a solução. Gente, o Grêmio perdeu na tarde deste domingo para a equipe do Cruzeiro por 1-0. Um jogo onde nós podemos ver de diversas formas, com diversas análises, em cima de um primeiro tempo passivo, em cima de um segundo tempo onde o Grêmio pressionou, muito mais em cima do ímpeto e da vontade dos jogadores do que propriamente por alguma organização. Mas eu quero pegar o viés dos erros do Roger nesse jogo. E eu quero começar esse conteúdo dizendo que eu não quero a saída do Roger. E muito menos acho o Roger um mau treinador. Pelo contrário, eu gosto do Roger, eu acho o Roger ótimo treinador e eu acredito no Roger. Mas, neste domingo, Roger foi um protagonista negativo do jogo. A equipe do técnico Pesolano jogou no 3-4-3, espetando os dois alas ou os dois laterais junto à área gremista, jogando como se fossem ponteiros. E nessa movimentação, o Roger acabou colocando os seus extremas, Biel de um lado e Elias do outro, eles inverteram algumas vezes, bem como laterais. Ele jogou com dois extremas que viraram laterais. O Grêmio, a partir daí, criou uma linha de 6 defensivos. Aquele tripé do meio, que começa com o Vijaçante, tem Lucas Silva e tem Bitelo, e o Diego Souza na frente. E esse jogo proposto pelo técnico do adversário acabou deixando o Grêmio um time sem nenhuma condição de atacar. É verdade que se defendeu, que as chances do Cruzeiro não foram grandes, que o Cruzeiro não teve oportunidade de dentro do gol, só que foi o Cruzeiro que conseguiu dominar o jogo, foi o Cruzeiro que propôs o jogo e foi o Cruzeiro que abriu o placar. E quando a gente olha esse contexto, eu preciso olhar para o treinador e dizer, tá, treinador, como é que tu viu o jogo? Na coletiva de imprensa depois do jogo, o Roger disse, nós sabíamos que seria assim. Bom, quando ele disse isso, eu na hora pensei, então tá errado. Porque se tu sabia que ia ser assim, e tu criou a solução, aquela ali, que é uma solução que não te daria nenhum tipo de vitória, tu errou. E esse é o primeiro erro do Roger. A primeira ideia de estratégia para o jogo. Ele sabia que seria assim e ele mesmo assim deu a insistência para isso e o pior, não conseguiu a partir daí produzir nada para o Grêmio no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Roger faz a primeira modificação. Ele primeiro tira o Lucas Silva e coloca o Gabriel. Segundo a avaliação do Roger, ele fez isso porque como os extremas estavam desgastados por marcarem muito atrás, ele precisava de alguém no meio com maior capacidade de posse de bola. Lucas Silva foi muito mal no primeiro tempo, ele botou o Gabriel. O Gabriel melhora o time. Mas, e aí voltando um pouco no tempo, Roger deveria ter feito isso antes, não depois. Não depois. Deveria ter feito isso quando o jogo se posicionou dessa forma, contrário às coisas do Grêmio. E ele demorou. Há outro erro, e é um erro que aí deixa pior a estratégia posicionada do Grêmio, é que Roger coloca, ou impõe, a Diego Souza uma função que ele não consegue fazer em jogos em que o Grêmio se defende. Porque a ideia do time qual era? Roubar a bola, joga no Diego Souza, os extremas passam, o Diego faz o pivô e o Grêmio cria oportunidade. Quando os extremas jogaram para trás, tu tira o Diego Souza, tu não tem nada. O Cruzeiro simplesmente não teve nenhum risco, a não ser uma jogada de uma roubada de bola do Biel, que ele jogou para o Rodrigo teve alguma oportunidade. Nada. Só que o Roger não fez nada para mudar isso.
Então o primeiro tempo para mim é anti-Roger. É um banho do Pesolano em cima da incapacidade do Roger de fazer a leitura da estratégia correta. Na segunda etapa, a partir das modificações, o Cruzeiro foi perdendo um pouco esse ímpeto. E o Grêmio conseguiu, com a boa atuação do Gabriel, com a boa entrada do Janderson, o Grêmio conseguiu pressionar. E principalmente, e aqui entra o ponto que me parece a maior crítica, com a entrada do Elkson, que fez o quê? O Grêmio correr com mais jogadores, com um número maior de atletas. E isso garantiu ao Grêmio maior briga pela bola e, consequentemente, maior capacidade de conclusão. O Diego, no final do jogo, naquelas bolas dentro da área, poderia ajudar? Poderia. Mas a essa altura ele já não tinha fisicamente a mesma condição. Roger demorou para ver que é esse modelo com o Diego Souza em jogos onde o Grêmio é atacado pelo adversário, não vão funcionar. E não é funcionar pouco, não vão funcionar mesmo. Então, em cima dessa realidade, me preocupou. Me preocupou os erros e as tomadas de decisão, a demora na estratégia, a leitura da forma de ver o jogo. O Grêmio precisa mais. E vou repetir, tá aqui o cara que elogia o Roger e que entende o Roger num grande treinador e tenho certeza que vai ser o grande protagonista do acesso do Grêmio. Mas hoje não funcionou. Não funcionou. Outras questões que precisam ser posicionadas e também vão ser cobradas de Roger. O Grêmio tem que dar mais no meio-campo. O Grêmio precisa pensar mais fortemente na ideia de ter um jogador, por exemplo, como Gabriel no meio-campo. Isso é atribuição do Roger. O Grêmio precisa mudar. Hoje, por exemplo, até mesmo um questionamento com relação ao lateral direito, se não o Tonhão não será melhor que o Rodrigo? Isso é posição do Roger. Não dá para colocar outro no lugar de um jogador como o Diogo Barbosa. É o Roger que é criticado, é o Roger que precisa se posicionar, é o Roger que vai ser cobrado. A questão do Elkson, quanto tempo ele pode jogar? Se ele pode jogar 45, é 45 que ele tem que jogar, não 20. São situações que me incomodaram hoje na forma como o Grêmio conduziu. Mas eu deixo bem claro aqui, o Grêmio enfrentou o melhor adversário, perdeu no mérito do adversário, que foi melhor em cima dos erros de estratégia do Grêmio. Mas nada está terminado, nada de terra arrasada, pelo contrário. Esse time do Grêmio vai conseguir melhorar pela mão do Roger, trocando uma ou outra situação. O Grêmio pode mais. E hoje teve uma tarde ruim. Eu diria assim, neste domingo o Grêmio teve uma tarde ruim. Em cima disso, as coisas precisam evoluir, melhorar e Roger, aqui nesse espaço, vai ser muito elogiado, mas quando errar, vai ser criticado também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.